Olá, bem-vindo! Esse é o 8º programa da série MacCast, uma iniciativa do Mackenzie, MacGraph, com produção do MacPlay. Hoje nós vamos falar sobre o grafeno, esse material que desafia a nossa compreensão, que nos traz aí inovadoras situações e condições de fazer maravilhas nesse mundo dos materiais, dos produtos. E, para isso, eu tenho aqui o professor Sérgio. O professor Sérgio é um pesquisador do nosso instituto, do Instituto de Grafeno e Pesquisa em Nanomateriais do Mackenzie, o MacGraph. Eu sou Marcelo Oliveira, o seu apresentador e gerente de projetos. Professor Sérgio, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Marcelo, tudo bem? E aí, o que a gente vai falar hoje sobre o grafeno, né? Esse material que desafia todo mundo, desafia a percepção e o entendimento de todos. E aí, eu primeiro gostaria de que você falasse um pouco da tua formação e por onde você passou esse tempo todo até você poder abrilhantar o nosso corpo de pesquisadores aqui do Mackenzie. Bom, eu sou químico, né? Fiz graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná. Né? Meu doutorado, especificamente, foi na área de grafeno. Né? Trabalhei com desenvolvimento de filmes finos de grafeno aplicados para eletrodos que são transparentes e condutores. Né? Então, a ideia era desenvolver materiais que fossem flexíveis, transparentes e condutores, então pensando em substituir vidros condutores, por exemplo. Durante esse doutorado eu consegui, né, graças ao governo federal na época, eu fui para os Estados Unidos, fiz um doutorado sanduíche num dos maiores grupos de grafeno da época, né, no professor Rodney Roof, lá no Texas. Passei um ano lá, quando voltei, defendi o doutorado. A minha tese recebeu uma menção honrosa na CAPES, né? Então foi uma tese bem premiada, vamos dizer assim. Na universidade também, né? Na Universidade Federal do Paraná, a gente foi premiado também por isso. E depois da defesa, eu fiquei ainda um tempinho fazendo um pós-doc lá em Curitiba mesmo, na área de grafeno, aí já indo um pouco para aplicação na produção do grafeno, de alguns compósitos, né? Misturar esse material com outros materiais, combinar ele já com outros materiais. E aí veio o convite para vir para o Mackenzie, para trabalhar no MacGraph, e aí eu vim, e desde então, desde 2014, eu estou aqui. Ah, que bacana. Não tem almoço de graça, né? Não. Bom pesquisador tem que ser forjado com muito estudo, né? Com certeza. Bom, e aí a gente está falando do grafeno. Eu aprendi muito com você, inclusive, esse curto período que eu estou como gerente lá no MacGraph, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho do primeiro o que é o grafeno, né? Esse material que às vezes a gente ouve falar, as pessoas acabam pensando que é solução para tudo, e acabam não sabendo. Então acho que esse programa vai ser bom para você que está em casa saber o que é o grafeno. Bom, o grafeno, né? Posso dizer assim, ele existe vários grafenos, né? A gente tem o grafeno principal, que é aquele que ganhou o prêmio Nobel, que foi o que foi descoberto, que é uma única folha, né? Então é uma única camada de átomos de carbono, então a espessura dele é um átomo de carbono só. Muito organizado, perfeito, né? A lateralidade dele, então o comprimento e a largura dele pode variar até um pouco mais do que milhares de nanômetros, então micrômetros, mas a espessura está sempre na área de nanômetro. Depois que veio esse grafeno, e esse grafeno é o cara que ganhou toda a notoriedade, com as excelentes propriedades que a gente conhece na teoria e na prática, né? Veio o prêmio Nobel por causa dele, vieram os outros irmãos dele, vamos dizer assim, né? Os companheiros, que aí são alguns análogos que possuem especificidades, como algumas outras folhas, só que com grupos oxigenados, por exemplo. Então, se a gente lembrar lá, eu não sou químico, eu não lembro o que é grupo oxigenado. Mas você fez o ensino médio. Então, você lembra lá da química orgânica e você lembra que tem lá, né, o álcool, que tem o OH, o ácido carboxílico, C-OH. Então, a gente pega esses grupos oxigenados e coloca na folha do grafeno. E quando a gente faz isso, coloca muitos desses materiais, a gente tem o óxido de grafeno. Esse cara, diferente do grafeno, que é supercondutor, que tem propriedades muito distintas, o óxido de grafeno, por
por ter esses grupos, a gente fala que tem defeitos, ele passa a ser isolante. Mas e aí, qual que é a graça? Dá para aplicar em outra vertente. Mas eu quero manter a condutividade. Então tá, eu vou lá e faço uma redução. Eu brinco, né? Eu como químico. O químico, quando ele faz a oxidação, que é colocar os grupos oxigenados, ele nunca dorme contente se ele não fizer uma redução. Então a gente vai lá e faz a redução, tira então os grupos oxigenados e aí a gente passa a ter o óxido de grafeno reduzido. Ele não tem a mesma qualidade daquele grafeno perfeito, porque eu não consigo remover todos os grupos oxigenados, tá? Mas ele volta a ter uma certa condutividade. Então, esses são alguns tipos de grafeno que a gente tem. Então, eu tenho o grafeno perfeito, que a gente, na academia, chama de grafeno pristino, né? Tem o óxido de grafeno e tem o óxido de grafeno reduzido. Esses são assim, os mais três famosos. Básicos. Assim. Os mais famosos. E a estrutura, o retículo dele, essa estrutura de vamos dizer assim, de cristalinidade ou de repetibilidade do carbono, ela é de que formato, no caso do grafeno? Que formato que ele... São anéis aromáticos, um do ladinho do outro. Tá? É uma rede muito grande. Então são hexágonos, hexágonos, assim, como se fossem hexágonos. Hexágonos, um do ladinho do outro, como se fosse a face de uma colmeia. Se eu pensar cortar a colmeia da abelha, eu corto aquilo, né, olho a face dela, é a representação da natureza, exato. Bom, e que propriedades que a gente pode atribuir ao grafeno e ao óxido de grafeno? Assim, o que a gente poderia dizer para o pessoal de casa dessas propriedades que esses materiais têm? Tá, vamos separar então. O grafeno, melhor condutor elétrico que já se encontrou na forma bidimensional. Mais do que cobre? Mais do que cobre, né? Muito mais do que cobre. Ele é muito transparente, né? Uma folha de grafeno, ele absorve só 2% da luz. Então ele é super transparente, ele é flexível. Ele é muito leve, né? Muito leve mesmo, né? Ao ponto de você fazer com que um pacotinho de grafeno, vamos dizer assim, ele só não flutua porque ele é muito poroso e aí ele vai estar cheio de ar, senão ele ia flutuar. O que pesa nele é o ar. É o ar, exato. É o ar que está dentro dele. Ele também é um excelente condutor térmico. Ele é muito resistente. Existe um estudo teórico, eu não vou lembrar aqui os valores, mas o legal é o desenho que se vê na imagem, que uma folha de grafeno ela é capaz de aguentar um elefante sobre um lápis. Então, imagina que se fosse possível a gente colocar um elefante em cima de um lápis e a ponta desse lápis estivesse sobre uma folha de grafeno. A folha de grafeno, em teoria, o estudo é teórico, aguentaria esse peso todo, né? Então, tão resistente que ele seria. Tá? Aí agora, quando a gente vai para o óxido de grafeno, essas propriedades mudam um pouco. Então, ele não é mais condutor. Tá? Ele não é mais transparente. Ele passa a absorver luz. Tudo por conta desses grupos oxigenados, desses defeitos na estrutura. Então, que defeitos na estrutura a gente está falando? Né? Os grupos, e além disso, quando eu coloco esses grupamentos, de vez em quando, nessa reação de oxidação, eu acabo roubando carbono da estrutura. Então, eu crio buracos. Então, naqueles... Como se fosse uma discordância dos metais. Lá eu teria uma discordância dentro do... Exato. Né? Então, naquele anel, né, naquele hexágono, é como se eu capturasse uma quininha do hexágono. Então, eu crio um buraco no meio do hexágono, né, numa quina do hexágono. Então, a junção de dois hexágonos, eu tiro isso. O vérticezinho já não vai vem mais. Vai embora, exato. Então, eu crio um defeito muito grande. E para onde vai esse carbono? Na reação de oxidação, ele vira CO2, o gás, e aí vai embora. E aí eu não consigo recuperar isso. Então, esse é um defeito que se perde. Então, é por conta disso que eu perco condutividade. Então, ele perde condutividade elétrica, ele perde um pouco de condutividade térmica, ele não é mais transparente, só que ele ganha em reatividade, por exemplo. Então, eu consigo agora combinar esse óxido de grafeno com outros materiais. O grafeno em si, ele não se mistura muito bem com a água. Na verdade, ele é apolar, né? Então, ele não reage ele não se combina com a água. O óxido de grafeno, por conta desses grupamentos oxigenados, ele tem uma característica polar. Então, eu consigo misturar ele na água, dispersar ele na água muito bem. Então, eu já consigo fazer reações dele na presença de água. Então, eles têm comparações totalmente distintas. Exato.
E aí, se eu for lá para o óxido de grafeno reduzido, ele passa a ter características semelhantes ao do grafeno inicial, só que assim, sempre com uma propriedade, assim, com um valor de propriedade menor. Né? Sempre assim. Enquanto o grafeno perfeito está lá em cima, o óxido de grafeno reduzido está um pouquinho para baixo. E em questão de propriedade mecânica, de resistência mecânica, ele vai perdendo também, assim, tanto o óxido de grafeno quanto o óxido de grafeno reduzidos, sim, eles perdem propriedade mecânica se a gente comparar com o grafeno pristino. Sim. Sempre perde um pouco, né? O óxido de grafeno mais do que o óxido de grafeno reduzido, né? Mas aí a gente consegue, né? Hoje existem muitos trabalhos que você consegue modular o grau de oxidação e o grau de redução de modo a perder o mínimo possível, né? Você consegue trabalhar bem, né, hoje em dia. E, óbvio, né, eu não comentei aqui, mas existem outras formas de produzir o grafeno, né, que você consegue ter grafenos com uma característica mais parecida com o pristino, sem ter que fazer oxidação e redução, né? É como se eu saísse, por exemplo, do grafite, que é o precursor. O grafite nada mais é do que várias folhas de grafeno empilhadas, e eu separasse essas folhas sem usar o processo de oxidação. Então, eu jogo muita energia ali num ambiente químico, né, numa solução adequada, com reagentes químicos adequados, íons adequados, e aí eu consigo separar essas folhas de modo adequado. Algumas vezes fica alguma coisa pendurada ali, né, grudada, absorvida nessas folhas, mas às vezes não, né? Mas aí quando não então fica... essa é uma das maneiras de se produzir o grafeno. Sim, então. Aí a gente chama de esfoliação líquida do grafite, né, direto. E aí, como eu estava dizendo, às vezes eu tenho que usar reagentes que absorvem no grafeno esfoliado, e aí eu não tiro isso, ou às vezes eu tenho que usar solventes adequados que depois eu tenho que continuar com esse solvente, eu não posso tirar o solvente. Então o resto das reações tem que estar tudo no meio daquele solvente lá, né? Entendi. E é errado eu dizer que na verdade o grafeno são vários grafenos, ou são vários materiais, e cada um vai me dar uma propriedade? É errado dizer isso? Não é. Assim, se você falar o grafeno, né? Se falar grafeno para IUPAC, né? Para definição correta, o grafeno é um só, né? Uma monocamada de átomos de carbono bidimensional. Mas para gente que trabalha com grafeno, para quem aplica grafeno, não. Né? Não, você tem várias formas de grafeno que, como eu já disse, né? O óxido de grafeno reduzido, os esfoliados liquidamente, de forma líquida e assim por diante. E aí a gente falou um pouco do grafeno e das propriedades, mas que aplicação que você vê hoje para o grafeno, né, que já são aplicados assim, de produtos atuais, aplicações futuras que a gente esteja desenvolvendo, inclusive no MacGraph, e o que você imagina assim que no futuro a gente vai ver? Então, assim, começando por uma aplicação atual, o que a gente teria? Reforço mecânico, com certeza, né? Isso é algo que você já vê muita aplicação em reforço mecânico na área do esporte, na área têxtil. Inclusive o MacGraph tem trabalhos na área têxtil desenvolvidos em parceria com a empresa muito bem. Na área de fricção também, né? De diminuição do atrito, né? Você consegue colocar grafeno e mudar um pouco o módulo de atrito desses compósitos, né? Daí não é o grafeno puro. É importante dizer isso, né? Combinar o grafeno com outros materiais, fazer compósitos. Tá? Isso é possível. Quer dizer, ele melhoraria o atrito, assim, no caso, ele ganha em propriedade. Isso, você precisa usar menos material que hoje é aplicado, você coloca o grafeno, ele deixa o atrito maior e com menos quantidade de material. Exato, né? Então você deixa a peça menor, tá? Você deixa o material mais resistente também, dependendo do tipo de grafeno e do grafeno que você coloca e da quantidade que você coloca. Condutividade elétrica é algo que pode se pensar também. No futuro, olha, não tão no futuro, né? Hoje já existe, já é aplicado as baterias com grafeno, né? O grafeno como eletrodo também já é possível utilizar. Membranas com grafeno para separação de íons, também isso é bastante utilizado. Algumas
Não posso dizer bem empresa, porque isso na verdade é envolvido o exército dos Estados Unidos, né? Então tem startups que desenvolvem para eles, mas eles produzem filtros que se coloca na mochila do soldado, né? Existe lá um soldado que vai com essa mochila em especial, que na verdade aquilo é uma estação de tratamento d'água. Ele tem uma bomba, ele capta a água lá, passa por vários filtros e um desses filtros contém membranas com grafeno. Não é só de grafeno, é importante dizer isso, mas dentro das membranas lá tem membrana também com grafeno e ajuda a purificar aquela água que está ali no ambiente. Tá? Outra possibilidade que já é bastante ventilada é a propriedade de barreira, né? Então, você conseguir fazer pacotes, né? Então a gente tem embalagens, né? Melhor falando, com grafeno, que aí dá mais durabilidade, você protege contra a radiação UV, por exemplo. Ele vira um protetor mesmo, o próprio grafeno é um protetor. É um protetor, é uma barreira contra o UV, isso, toda. Sim, né? Contra a inserção de gases, por exemplo, então você pode usar isso. E aí algo mais futurístico, vamos dizer assim, é utilizar o grafeno como sensor, né? Então, ainda hoje, pelo menos ao meu conhecimento, não tem nada comercial com grafeno, né? Na área de sensores mesmo, que você compre realmente um sensor, falar aqui tem grafeno garantido, né? Mas existem muitos estudos já a vias de ter grafeno. E nós já temos alguma coisa no MaCgraph, né? O MaCgraph tem bem avançado, com certeza. Né? Existem muitos pesquisadores que trabalham lá no MaCgraph, em especial a professora Cecília, que está fortemente nisso. Né? Bom, e aí você falou uma coisa no começo, que o seu doutorado foi aí pensando no material fino, que fosse flexível, usando grafeno, né? Como se fossem os vidros condutores, você teria Pensando nisso, você pode me dizer, a aplicação aí seria, por exemplo, esses celulares, por exemplo, que abrem a tela e tem o display flexível, seria para essa aplicação? Sim, a ideia principal era essa, né? Utilizar como uma tela. E se você pensar em alguns sensores também, sensor a gás que você consegue deixar flexível, ou alguns eletrodos, né? Se você pensar, aí eu não precisaria dele ser tão transparente assim, né? Ser transparente no caso do sensor não aliás, no caso que eu vou falar agora também não é tão necessário, mas uma bateria que tem um eletrodo com grafeno, ou um capacitor que tem um eletrodo com grafeno. Precisa de condutividade ou das propriedades de armazenamento, né? De capacidade ou capacitância. Isso aí, e além da condutividade, obviamente, isso também poderia ser. Mas aí eu sempre estou atrelando a flexibilidade, porque daí eu consigo preparar, imagina um fileto, assim, né? uma folha desse eletrodo, eu consigo preparar essa folha e aí eu enrolo toda ela. Então, ao invés de eu ter numa caixa apenas alguns eletrodos, eu consigo colocar como se fosse cilindros com uma alta área desse eletrodo. Então, pela grande área superficial... Eles não ocupam muito volume, mas a área superficial é grande. A área superficial dele, eu ganho em área superficial. Se eu tenho área superficial ali, eu consigo ter, então, uma carga muito maior, né, naquele mesmo pacote, né, naquela mesma caixa. E o eletrodo, para falar de uma maneira mais simples para as pessoas que estão ouvindo, o eletrodo seria o quê? Seria eu teria 2 eletrodos aí na bateria? Sim, dependendo do que eu coloco, né, do meio que eu estou na bateria, né, então o meio é a solução, eu tenho 2 eletrodos sempre, né, eu tenho o cátodo e eu tenho o ânodo. E aí, nesse caso, eu posso usar o grafeno ou como cátodo ou como ânodo. Né? Aí, para não especificar muito, né, para deixar mais simples, a gente pode usar o grafeno combinado, dependendo com o material, como cátodo ou como ânodo. E aí, só para lembrar, um é positivo, o outro é negativo, Exato. E aí os íons vão fluindo de um lado para o outro, os elétrons vão fluindo e a gente vai tendo a corrente elétrica. Exatamente, né? Isso mesmo. Então... E aí, por exemplo, que você enxerga, e assim, o grafeno, pelo que a gente falou, tem muitas aplicações, mas a gente enxerga aplicações, por exemplo, você falou em membranas, né? Então,
Então, por exemplo, para filtragem de um rio poluído ou de um material que eu tenha aí em qualquer processo químico de uma empresa e tal, eu posso ter uma membrana, quer dizer, ele age bem como uma membrana para captar, para absorver ou para absorver alguns materiais? Sim, o grafeno é muito por conta da grande área superficial que ele tem e a grande vantagem de ele ser modulável, então apolar e polar, grafeno apolar, óxido de grafeno apolar. Eu consigo, no grafeno ou no óxido de grafeno reduzido, absorver compostos apolares e no no grafeno e no óxido de grafeno reduzido, isso. Compostos apolares e no óxido de grafeno compostos polares. Então eu consigo fazer membranas ou consigo fazer barreiras que façam isso, que desenvolvam, que absorvam rapidamente compostos ou íons que contaminem esse tipo de contaminante num rio ou no mar. Eu mesmo, né, assim, foi muito rápido, mas eu tive muito rápido, na verdade, não. Eu tive uma dissertação de mestrado que a gente trabalhou com isso. A gente combinou uma cerâmica, que é uma cerâmica bem popular, né, um clay que usa papel junto, uma mistura de papel e uma cerâmica comum, que é usada pelos artesãos para fazer realmente artesanato. E nessa mistura de papel, a gente impregnou um pouco de grafeno, óxido de grafeno, e aí misturou, fez algumas peças, e essas peças a gente colocava em contato com um corante. O corante é o azul de metileno, e esse corante é o que dá a cor azul na calça jeans, né? Então, e é bastante comum, hoje menos, mas já foi muito comum algumas indústrias descartar esse corante em leite. No afluente, isso, no leite? Às vezes tem algum descarte ilegal, né, ou algum acidente, e esse corante não é tóxico. Então a gente conseguiu absorver muito rápido, né? Então a gente estudou a velocidade de absorção e a quantidade que ele conseguia. Então a gente conseguiu absorver 100% do que a gente testou. Caramba. E nós fizemos variações, né, da quantidade, então a gente conseguiu absorver... A eficácia é grande, né? 100% do... 100% do que a gente conseguiu, e nós tentamos chegar a condições muito próximas do que a indústria usava. Óbvio que não foi só o óxido de grafeno, ali a própria cerâmica também tinha a mesma característica de absorção, então os dois trabalhavam juntos, então a gente usou o que nós chamamos de sinergia, né? A combinação de duas propriedades ótimas de dois materiais, e nós tivemos aí resultados bastante interessantes, né? Foi uma dissertação de mestrado, né? E foi bastante, assim, tivemos bastante sucesso. Hoje a gente trabalha com uma outra combinação, que aí é um trabalho assim, bem para o futuro, mas a ideia é fazer barreiras magnéticas também, né? Combinar usando o óxido de grafeno, exato. A gente faz uma síntese em que tem... quando eu falo fazer síntese, a gente produz, tá? Químico gosta de falar difícil, né? A gente produz o óxido de grafeno, e junto com o óxido de grafeno a gente faz a magnetita, que é o óxido de ferro na forma magnética. E aí, então, fica uma mistura muito bonita desses materiais, uma combinação perfeita, e aí ele responde magneticamente. Então, se eu pensar aqui nesse copo, por exemplo, se ele está cheio de poluente, tanto na parte superior quanto na parte inferior, se eu coloco uma barreira só aqui em cima, ela só vai captar aqui em cima, né? Se eu tenho algo que responde magneticamente, se eu conseguir baixar um ímã para baixo, ela desce, certo? Nós tivemos há um tempo atrás um derrame de óleo, umas manchas de óleo que apareceram no litoral do Brasil, que ela possuía uma característica meio específica, que o óleo estava em cima, mas ele tinha uma densidade um pouco específica, que ele estava um pouco abaixo também da superfície. Então, se a gente tivesse dois barcos, né, óbvio que eles não poderiam estar tão longe um do outro, que fosse possível gerar um campo magnético um pouquinho para baixo, e aí no meio eu tivesse uma barreira em que eu conseguisse, essa barreira com o nosso material, né, e essa barreira ia responder ao campo magnético. Então ela ia afundar um pouco, e aí eu ia conseguir caminhar em direção
ao óleo, cercar aquele óleo e absorver aquele óleo na barreira, porque tanto o óxido de grafeno ou o óxido de grafeno reduzido que a gente consegue colocar na barreira junto com a magnetita ia conseguir absorver isso. Isso é um trabalho que, por incrível que pareça, era um trabalho de TCC, né, que nós fizemos, foi fantástico. A aluna defendeu o TCC, foi embora e agora está voltando para fazer um mestrado. Então a gente vai continuar esse trabalho aqui no Sérgio, eu fico com uma curiosidade você falando assim, no retículo, lá na malha do grafeno do óxido, essa magnetita, como é que ela se encaixa ali? Quer dizer, ela fica presa entre as camadas? Ou... Na verdade, ela se combina, a gente chama de decorar. Né? Então, o que acontece? A gente tem a folha do grafeno e ela vai se depositando sobre as folhas de grafeno. Mas é só mecanicamente? Ela não estabelece uma ligação química? Não há ligação mesmo de química. Baixa ordem, não. O que tem é uma interação. Uma interação de baixa ordem. De baixa ordem, exatamente. Né? Então, ligação é ligação mesmo. Né? Aí a gente fala ligação covalente. Aí, quando tem uma interação, é entre a nuvem π do grafeno, que é a densidade de energia, o orbital de energia que ele tem lá, e o orbital D que tem sobrando lá uns elétrons. Isso, a nuvem eletrônica assim. do óxido. Então tem uma interação. E aí é uma força de Van der Waals? Exatamente essa interação. A interação de Van der Waals que segura esses dois materiais ali e fica uma aderência... E fica estável? Assim, fica super estável. Inclusive, a gente tem as imagens disso, quando eles se combinam, quando sozinho o grafeno é uma folha. Quando a gente faz a magnetita sozinha, ela parece um grãozinho, né? um cubinho, na verdade. Quando a gente combina os dois, um interage com o outro na hora de se sintetizar, e aí ele parece um donut, só que hexagonal. Tá? Então, é como se aumentasse a espessura? Assim, fica algo grande, não é um hexágono do tamanho do grafeno, é muito grande, então é uma estrutura grande mesmo, só que ela forma um hexágono perfeito com um furinho no meio. Então, além disso, nós estamos estudando o que a gente chama de cinética, né? Então é a formação dessa estrutura. Por que que ela está se estruturando assim? Por que que ela não simplesmente não esparramou? Então, nós estamos agora com a volta da aluna, nós vamos fazer todo esse estudo de por que que veio essa estrutura peculiar e também a aplicação dela. Então, tem toda essa Pô, é incrível esse material. Não, isso né? é sensacional. Quando eu mostro essas imagens para as pessoas, assim, a pessoa fala, pô, cadê o trabalho? Eu vou até pedir para você me mostrar depois eu mostro, porque me deu uma curiosidade, assim. Mostro sim. E aí, o que a gente pode falar com relação a... Você falou em síntese, né, do material, né, ou a produção. O grafeno ou o óxido de grafeno, eles são materiais fáceis de se produzir ou eles precisam de alguma coisa especial? E assim, a gente já produz grafeno, já produz óxido de grafeno? Bom, você vai falar para mim, eu vou falar que é fácil, né? Mas é óbvio que não é fácil, né? Tem muitos cuidados que você tem que se fazer, né? O grafeno perfeito, a gente fala da fita porque foi como ele foi desenvolvido, né? Que nada mais é do que pegar um pedacinho de grafite cristalino, colocar no meio de uma fita adesiva e aí ficar abrindo e fechando essa fita, o grafite vai se separando e no final você tem uma folhinha de grafeno que você vai colocar num substrato ali, vai tirar a fita, o grafeno vai ficar naquele substrato, você consegue ver ele ali, medir a propriedade. Ok, aquilo ali e esse método só serve para isso. Você não vai conseguir levar isso para a indústria de maneira alguma. Não dá nem para eu tirar aquele grafeno dali, né? Talvez até seja possível, mas é uma folha só. E aquela folha, como que você vai, né, usar ela depois? Né? Uma folha só é aquela história. Uma andorinha só não faz verão, né? Agora, para você produzir o óxido de grafeno, aí você usa o grafite mesmo. Só que aí não é um flakezinho, né? um cristalzinho. Você usa gramas de grafite, né? Então você pega lá 5 gramas, por exemplo. 10 gramas, 50 gramas. Então eu parto sempre do grafite. E esse grafite é o grafite mineral, não é o grafite que tem no lápis ali? Ou Não. Não é, o grafite que tem no lápis tem mistura de argila.
Tá? Então, até quando a gente vê lá HB, alguma coisa, isso é a combinação da quantidade de argila que tem no grafite. Tá? Então, não é o grafite do lápis. Né? Você pode até tentar fazer, mas aí a qualidade vai ser horrível. Né? Então, você vai pegar o grafite mineral, normalmente ele é purificado, tá? Então ele tem uma grande quantidade de carbono, e aí você vai fazer, vamos pensar que a gente vai fazer o óxido de grafeno. Então, você vai fazer uma reação de oxidação, você vai precisar de produtos químicos adequados, então são ácidos, agentes oxidantes. Isso gera uma quantidade de resíduo razoável, que deve ser tratado, então não é qualquer... não é um resíduo que pode ser jogado Não, aí. é um resíduo ácido, você não pode descartar em qualquer lugar, você tem que tratar ele, né, com cuidado. O ácido que se usa é o ácido sulfúrico, normalmente, né? Então, você tem que tomar um certo cuidado. Depois que você faz o óxido de grafeno, você tem que purificar ele muito, porque ele sai ácido. E aí você não pode aplicar o óxido de grafeno ácido. Então, você tem que fazer um processo de purificação, que a gente chama de lavagem. Isso demanda um volume de água muito grande, ou outros solventes, né? Álcool, por exemplo, acetona, algumas então não é simples assim. Então, não é pode tão ser simples para você que é um super químico, mas não é muito simples, né? A gente faz sempre, já ficou rotineiro, né? E aí, quando eu vou fazer aqui, aí eu termino com óxido de grafeno. Se eu vou fazer o óxido de grafeno reduzido, desse óxido de grafeno, eu ainda vou fazer uma redução. Então, aí essa redução pode ser por métodos térmicos, então eu faço uma variação de temperatura muito rápida, e aí eu elimino aqueles grupos oxigenados, ou eu posso fazer por meios químicos ou eletroquímicos. O eletroquímico é aplicar uma diferença de potencial, né, de modo... E dá também para fazer isso? Dá. Né, eu removo os grupamentos. E o químico é utilizar agentes redutores, né? Então eu posso usar os mais comuns, que é hidrazina, que não é comum, não é fácil de se usar. E é meio venenosa, né? Exato. Né? Então você não compra simples assim, né? Você não chega, vou comprar hidrazina na esquina. Não dá. Né? Tem um boridreto de sódio, que também você não compra na esquina. É um sal. É o sal. Quer dizer, um sal ele é o redutor, no caso. Exato. Né? Ele vai gerar... A hidrazina não é um sal? Não, a hidrazina é solução. Né? Normalmente você compra ela em solução. Ela já vem diluída e aí você consegue... Você pode me dizer o que é a hidrazina? O que ela é? Do que ela é composta? Assim, ela é H2N2. Né? Então ela gera o hidrogênio na hora que se decompõe e esse hidrogênio é o redutor. Tá? Ela é um nitreto? Alguma coisa? Nitreto. Não. É um nitreto. Um nitreto. Isso, nitretos. E aí, depois, além disso, você pode usar, aí são os mais comuns, ácidos cítricos, citratos, só que aí a eficiência cai. É mais ecológico, mas a eficiência vai lá para baixo. Aí você pode combinar com variação de temperatura, por exemplo, tá? Mas aí se você compara hidrazina ou boridreto com ácido cítrico ou citrato, funciona, mas aí você sempre vai ter uma perdazinha. É engraçado, né? Você fala muito da temperatura. Como no processo, não só do grafeno, mas como na química, a temperatura é muito importante. A temperatura, eu gosto de dar esse exemplo na minha aula. Né? Vamos pensar em duas situações. Você, né? Óbvio, né? Vamos pensar em uma pessoa normal. Né? Não estou falando que você não é normal, né? Mas uma condição normal. Num dia muito frio, o que você gosta de fazer? Sair ou ficar na sua casa? Ficar em casa. Ficar em casa. Né? Num dia que a temperatura está um pouco mais alta, um sol, um dia bonito, você quer sair. A química, as moléculas, funcionam da mesma maneira. Né? E a gente chama isso de cinética, né? De mobilidade. Com baixa temperatura, a mobilidade é baixa. Então tudo funciona devagarzinho. Quando eu aumento a temperatura, as coisas começam a funcionar mais rápido. Então, variar a temperatura causa essa variação na cinética, na velocidade da reação. Né? Então, controlar a temperatura na reação... Eu nunca vou esquecer desse teu exemplo. Sempre muito importante. É muito legal esse negócio. Tá em casa é verdade. Tá frio, a gente fica lá encolhidinho, quer ficar mais... Exatamente. Né? Bom, e se a gente falar agora
da questão da produção, né? Você falou, a gente já viu o processo de produção, tanto da redução, da oxidação, do esfoliamento desse grafeno. Agora, o que a gente pode dizer com relação à quantidade? Assim, para produzir grafeno em muita quantidade é muito trabalho e eu preciso de muita matéria-prima, né? Ou não, assim? Não, você precisa sempre de grafite, de bastante grafite, né? Hoje, você já encontra isso comercial, assim, né? Produção, já tem bastante gente que vende o óxido de grafeno, o óxido de grafeno reduzido. Tem gente que fala que vende grafeno mesmo, né? Que aí é o esfoliado de forma líquida, em grande quantidade, né? Mas sempre a produção sai do grafite. Grafite você tem muitas minas, né? O Brasil, por exemplo, tem... A gente é abundante. A gente é abundante em grafite também, né? Então você consegue produzir isso. Existem várias formas, né? Eu falei aqui da produção do óxido de grafeno, eu falei a forma mais comum, mas é óbvio, né? Existem outras maneiras de você tentar melhorar esse processo, aplicar micro-ondas, jogar energia no meio do processo para usar menos reagentes químicos. Quer dizer, tem uma série de formulações, de rotas aí para se chegar num... Para tentar variar, para tentar facilitar isso e chegar no óxido de grafeno de uma maneira menos custosa, né? E aí tem assim, produtor tem bastante, né? Inclusive no Brasil a gente tem alguns produtores também, né? Nós aqui no MacGraph também e já estamos escalando, né? Exato. Nós temos a professora Camila, que eu posso dizer que acho que em óxido de grafeno no Brasil é um dos maiores experts que eu conheço. Até a gente não pode dar muito spoiler, né, Sérgio, para eles, mas não. Eu vou dizer para vocês, o nosso óxido de grafeno e o grafeno que a gente produz aqui, mas eu estou falando do óxido específico, tem propriedades que a gente andou comparando aí com propriedades de grafenos feitos até fora do Brasil, em países aí de ponta, e o nosso grafeno tem propriedades melhores. Isso aí, você que é empresário que estiver assistindo a gente, pode fazer uma consulta, porque vai valer a pena, viu? Tem muita gente que já está vendo o que está valendo. Bom, e aí, não dá para a gente estabelecer assim, quantidade. Por exemplo, 1 quilo de grafite eu faço tanto de grafeno. Você tem uma ideia disso? Ou dá para a gente... Depende da rota. Depende. Depende da rota. Se você falar assim, 1 quilo de grafite, eu chego em 1 quilo de grafeno. Não né? Falar, eu não acredito, mas aí é eu, Sérgio. Falar assim, não dá. Impossível, você sempre vai perder um pouco, né? Agora, 1 quilo de grafite, se alguém falar 1 quilo de grafite, eu chego em 1 quilo de óxido de grafeno, talvez eu acredite. Porque tem que lembrar que o óxido de grafeno você ganha massa, você ganha o oxigênio. Então ele perdeu em carbono, mas ele ganhou em massa de oxigênio. Aí talvez seja possível, mas aí eu tenho que ver também o quanto de oxigênio que essa pessoa colocou ali, grupo funcional que está ali dentro, né? Mas aí depende, assim. Mas depende muito do processo. É difícil eu falar assim, tanto. Né? Um número fiel. O que a gente vê assim. que as rotas, esses processos, eles acabam sendo bem diferentes, né? E resultando num grafeno diferente, né? Exato. Essa eu vou plagiar a Camila, a professora. Ela fala algo que eu gosto muito, né? Principalmente do óxido de grafeno, né? Ela fala que o óxido de grafeno é como vinho, né? É vivo, né? Então, cada maneira que você prepara o vinho, né? Mesmo que você pode sair do mesmo tipo de uva, nem sempre, né? Da mesma plantação ali, do mesmo lugar, nem sempre você tem o mesmo vinho, né? Então eu falo que, né, quando eu escutei ela falar isso, eu falei, perfeito, é um óxido de grafeno, o grafeno em si é a mesma coisa. E principalmente porque se você pensar que você sai do grafite, nem sempre a mesma batelada de grafite tem o mesmo tamanho de cristais de grafite igual. E isso, lá na frente, faz toda a diferença, né? Porque tamanhos diferentes dão propriedades diferentes também, né? Então, isso pode influenciar, pode variar lá na velocidade da reação, pode oxidar mais ou menos, pode quebrar mais. Quer dizer, o material de partida, às vezes, é tudo grafite, mas ele pode ter uma estrutura diferente ali, né? Ou pode ter alguma coisa na estrutura. Eu não lembro, eu estou lembrando agora das aulas de metalurgia física e estou lembrando da célula
primária, né, do cúbica de corpo centrado, ou cúbica de face centrada, ou hexagonal compacta em si. Eu não sei, eu não sei realmente, mas o grafite é hexagonal compacta ou é... Eu não lembro. É hexagonal compacta, né? Eu não sabia. E eu vi, e os fulerenos? Fulerenos. E os fulerenos? O que são os fulerenos? Os fulerenos não são nem estruturas, eles são moléculas, né? Então o fulereno foi a primeira nanoestrutura. Vou chamar de estrutura, assim, mas foi o primeiro alótropo nanométrico de carbono a ser descoberto. Né? O alótropo é uma variação, né? Isso, o elemento químico é o carbono, e aí o carbono pode existir em várias formas. Então a gente conhece o grafite, conhece o diamante, e aí que são as formas macroscópicas, né, as mais básicas. É aí quando a gente diminui o tamanho, a gente tem lá o primeiro nanométrico, fulereno, que é vamos imaginar assim. O fulereno é a primeira derivada, assim, exato, do nanométrico. Nanométrico. Ele surgiu em 1985. É antiguinho já. É antigo. Eu não lembro se é 85. Não que quem tenha nascido aqui em 85, 84 seja tão velho ou velha. Não, né? Eu sou de 82, né? Então mas para material já não é tão recente a descoberta. Eu acho que é 85, se não me falha a memória. Mas ele foi o primeiro dos alótropos de carbono nanométricos. Ele ganhou o prêmio Nobel também, a descoberta dele. Ele é uma esfera fechadinha. Tá? Ele é uma esfera? Ele é uma esfera. Então. Ele é uma bolinha, imagina uma bola de futebol com 60 átomos de carbono. São hexágonos e pentágonos, né? Um do ladinho do outro. E ele é oco dentro, assim? Oco. Inerte, tá? Não reage com nada. E aí ele tem algumas propriedades, então ele é isolante, mas ele tem propriedades diferentes da do grafeno. Quando ele foi descoberto, né, lá por 3 pesquisadores, foi o Croto, o Crow e o Smiley, eles descobriram ele e aí veio uma revolução, né? Porque ele era estudado na forma teórica, e aí quando eles descobriram, falaram, nossa, esse aqui é o material do futuro, como tudo que vem da nanotecnologia, né? Quando vem alguma coisa nova, fala, nossa, esse cara aqui é o cara que... E ele, assim, pela própria... Porque a gente sabe que a esfera é um material tridimensional estável, né? E perfeito e tal, em questão de tensão e tudo. Ele confere essa propriedade, eu consigo misturar, quer dizer, ele não reage, ele é inerte, mas eu consigo misturar ele como uma carga, por exemplo, o fulereno? Sim, dependendo da carga, sim. O que você pode fazer e o que normalmente se faz com os fulerenos você abre um pouquinho uma parede dele, tá? Aí você confere uma cria um radicalzinho ali. Você cria uma funcionalização para ele interagir melhor. Mas o que você pode fazer também é trabalhar num meio em que ele se adeque bem. Tá? Uma das principais propriedades do fulereno é combater radical livre. Né? Então, existem alguns cremes, né? E a gente sabe que a Coreia do Sul é um país que eles são muito... Assim, em tratamento assíduos, de pele das pessoas, eles são muito ligados a isso. Né? Existe uma linha de cosméticos cujo nome é fulereno. Tá? E aí lá contém realmente fulereno nessa linha de cosméticos deles, e eles mostram dados científicos mesmo do combate de radicais livres com um creme deles com diferentes proporções de fulereno. Daí tem as imagens, né? Quer dizer, isso causaria um envelhecimento menor da pele ou tardio da pele. Exato. Sim, passando esse material. Por conta disso, o fulereno também, ele quando irradiado com luz, óbvio que não ele sozinho, né? Tem que especificar isso, né? Quando você funcionalizar ele com uma molécula específica e você colocar a luz, o que acontece é que ele tem a propriedade de quebrar a fita do DNA. Também. Então, quando ele surgiu, bem na época a gente tinha um grande problema com a AIDS, né? A AIDS tinha, né, uma grande massa, muita gente perdendo a vida por conta disso. E aí ele foi testado
né? Nessa linha, não foi testado em seres humanos, mas ele foi testado no combate da AIDS. Ele foi um grande candidato. Não sei por que não foi para frente, provavelmente não teve resultados tão clínicos depois, talvez. Exato. Né? Mas ele conseguia eliminar uma quantidade do vírus lá por conta disso, né? Ele destruía o DNA do vírus, né? Quando irradiado com luz. Então ele tem essas Era ele mais luz, quer dizer, eu tinha que ter, ele sozinho o fóton junto ali. Tem que ter luz, tem que irradiar a luz. Né? Nossa, que interessante isso. Bom, eu lembro que o alótropo, uma vez eu comprei um relógio de tritium, né? O tritium para quem tá, é o H3, né? É um alótropo do hidrogênio, né? E que ele é fluorescente, ele é luminescente e tal, o material, ele não perde, inclusive dura mais tempo a luminescência. E eu fiquei super preocupado porque ele é radioativo e eu falei, tinha até o símbolo no relógio de radioativo. Era um relógio das Forças Especiais Americanas e tal. E eu fiquei preocupado se aquilo ia... Mas esses alótropos, realmente, como um material químico, um átomo químico, mas com quantidades e formas diferentes, como ele muda as propriedades, né? Sim. Impressionante. O próprio carbono, né? Quer dizer, o grafeno, o grafite tem propriedades completamente diferentes. Né? Ali é só uma mudança, né? Entre eles é a forma em que eles se combinam, né? assim. Exato. Que loucura isso. Bom, e aí o que a gente pode dizer com relação à sustentabilidade, Sérgio? Você enxerga o grafeno como material para usar nessa parte assim de sustentabilidade? Porque, por exemplo, eu sei que a sua especialidade, por exemplo, é baterias. Né? Quer dizer, a gente já está com um desenvolvimento muito bom em baterias e em que a gente está investindo, inclusive, né? Uma das linhas que no MacGraph a gente está investindo muito. Você vê que essa mudança de matriz energética, talvez com o grafeno entrando na bateria, ela possa realmente acontecer? Ou seja, em termos eu posso esperar um futuro promissor em termos de mudança de matriz energética, fazendo assim uma consideração com o grafeno ou com os nanomateriais? Eu acho que o grafeno sozinho, não. Ele sozinho, eu acho difícil. Mas se você considerar outros materiais, ou ele combinado com outros nanomateriais, aí você consegue aplicar grafeno nas baterias, nos capacitores, em células fotovoltaicas, por exemplo. E aí sim você consegue ter também como eletrocatalisadores, né, para gerar hidrogênio, e aí você consegue ter uma melhora na matriz energética. Quer dizer que ele serve... Eu consigo ter produção de hidrogênio, porque está se falando muito... O hidrogênio ele é muito complicado, né, do armazenamento e do transporte, né, porque ele é um menor átomo, né, muito pequeno. Sim. Mas, quer dizer, ele passa pelo retículo, qualquer material ele é permeável ao hidrogênio. É muito difícil ter um material que não seja permeável, né? Mas você acha que... Então, ele é cotado como um material muito bom para o futuro, mas com grandes desafios. Você enxerga que o grafeno, como é que ele entra nessa questão da produção do hidrogênio? Bom, aí eu posso falar um pouco do que a gente faz lá no laboratório. Né? A gente tem trabalhado com uma ideia de produzir um único nanocompósito. Então, a ideia é combinar o grafeno com outros nanomateriais e esses nanomateriais possuírem no mínimo 3 propriedades. Tá? Poderem ser aplicados em capacitores, poder ser aplicados em pelo menos um dos eletrodos na bateria, seja o cátodo ou o ânodo, e poder ser aplicados como eletrocatalisadores. Então, quando a gente colocar ele em um determinado solvente e aplicar um potencial, ele gerar hidrogênio ou oxigênio. Tá? E aí você vai falar... isso é um eletrocatalisador. Aí você vai falar assim, você vai aplicar energia para gerar energia. Sim, isso é caro. Hoje, o que se usa é platina, né? Um dos mais comuns. Platina é caro. E o potencial de energia que se aplica é alto. Então, o nosso estudo é utilizar materiais mais baratos e que eu consiga aplicar menos energia para gerar a mesma quantidade ou até mais hidrogênio que a platina naquele mesmo espaço de tempo em que a platina geraria.
Tá? E aí a gente tem alguns resultados bastante interessantes. A platina ela vai corroendo, ela vai perdendo massa? Não, Não, naquela condição ali não. com a carga muito pequena. Exato. Não, de ela é DDP. inerte ali. Né? Tá. Ela só faz a reação na água mesmo. Então, se a gente trocasse a platina talvez por um material com grafeno, eu preciso de menos energia para produzir mais energia e eu produzia mais hidrogênio. Então, exato. É o que a gente essa é uma área muito bacana, né? Hoje a gente tem pelo menos 2 compósitos que tem assim, tudo fase acadêmica ainda, mas a gente tem resultados muito bons na área de capacitor e na área de eletrocatalisador. São 2 trabalhos assim que já têm resultados. Eu sempre tento puxar mais para o que a gente fala, às vezes, capacitor, resistor e tal. O capacitor ele nada mais é do que um acumulador de carga que libera, de repente, quando chega num certo nível, ele acaba liberando essa carga, né? Exatamente. Ele é um elemento, é um componente eletrônico ali, que tem essa função, né? De armazenar e, ao contrário da bateria, que elimina aquilo num gradiente bem, mas um tempo maior e elimina rapidamente, né? Exato, é isso mesmo. Nossa, então... Gente, olha como é que a gente está aprendendo muita coisa hoje com o professor Sérgio aqui. Bom, e já que a gente falou disso, acho que nós cobrimos boa parte, né, de produção, síntese e tudo, e eu queria tocar num assunto agora que é valores, assim. Eu não sei se a gente tem como precisar o valor de um grama ou de 1 quilo do grafeno. Você tem assim uma ideia? Só para o pessoal de casa assim poder ter uma ideia de valores assim. Puxa vida, eu não lembro. Eu realmente não tenho, porque a gente está trabalhando com isso, mas eu não lembro de cabeça isso, mas eu lembro que algumas vezes eu fazia síntese de óxido de grafeno para os meus alunos, e aí assim, né, meus alunos, na verdade eu fazia não, né? Meus alunos faziam, e ao final da síntese eles possuíam lá 1 litro de óxido de grafeno numa concentração mais ou menos de 2 miligramas por mililitro, né? Então, em cada ml tinha 2 miligramas de óxido de grafeno. E eu lembro que eu brincava com eles, que falava assim, olha, na época que eu fiz essa consulta, eu falei, aqui vocês têm um carro popular. Nossa, imagina isso. Naquela concentração, comparando com o que a gente via nas revendedoras de produtos químicos. Então, 1 litro naquela concentração, com a pureza que a gente garante que tem, né, passando por todo o processo, tudo mais. Aqui você tem um carro popular. Né? Considerando que o carro popular, na época, era um carro bem popular. Bem popular. Hoje o carro popular já não é... Não, e o grafeno também, por causa da produção, também baixou muito baixou o preço. Né? Isso é comum, né? Você produz mais, você tem ele mais barato. Eu acho que a gente cobriu boa parte. Tem alguma coisa que você gostaria eu acho que... de dividir com o público, comigo, com o pessoal? Eu acho que quem tiver interessado em conhecer mais devia vir ao MacGraph, né? Devia trabalhar com a gente, né? O MacGraph é um centro de excelência, né? Tá aberto para todo mundo, né? E estamos lá para trabalhar. E o que o futuro reserva para você? O que você pensa em termos de futuro, Sérgio? Qual que é a tua ideia em termos de futuro, em pesquisa, no MacGraph? O que a gente vai desenvolver? Bom, a minha ideia é conseguir produzir a bateria, né? Eu quero produzir a bateria, eu estou indo para a Espanha daqui a alguns meses, num centro de pesquisa lá, parceiro, para ter esse know-how. E quando voltar, eu gostaria de ter a condição científica, né? Porque a condição tecnológica e de equipamentos a gente já tem, mas de produzir uma bateria e colocar aqui numa próxima vez, que a gente vem aqui botar na mesa aqui uma bateria do MacGraph. Esse vai ser um compromisso nosso junto, né, Sérgio? Com certeza. Bom, Sérgio, muito obrigado por esse bate-papo. Foi incrível. Você é uma pessoa extremamente densa em conhecimento, quer dizer, já tinha visto isso. É um cara que tem uma vivência, tem um estofo, um arcabouço de conhecimento muito grande. E eu fico muito contente de ter te recebido para falar sobre o grafeno. Para você que está em casa, continue seguindo os nossos programas. A gente já tem vários programas aqui muito interessantes com essa parte de nanomateriais e a tecnologia
agregada à inovação, que é um dos motes do MacGraph, do nosso centro de excelência em pesquisa de grafeno e nanomateriais. E eu conto com você aí numa próxima visita a esses conteúdos maravilhosos que fazem a ciência mais perto da gente, a gente entender um pouco mais esse mundo que nos rodeia, tá bom? Eu sou Marcelo Oliveira, o gerente de projetos do MacGraph. Foi um prazer ter vocês aqui nesse programa que a gente tratou sobre o grafeno, ok? Até lá, muito obrigado.